ese término en cierto sentido. Pero también esa historia, y es una historia que no se puede ni se debe borrar. Entonces, cuando hablo de una obra mestiza, por ejemplo, yo creo que la obra de Carballido es una obra mestiza estéticamente, además de... es una obra estéticamente, ideológicamente, políticamente, si quieren, acerca del mestizaje, pero también mestiza en el sentido que ha incorporado todas estas diferentes historias a través de los cuerpos. Entonces, Los dos que soñaron, por ejemplo, es un baile con orígenes prehispanos que se siguen bailando en los diferentes pueblos en México hoy. Es una forma de performance que ha seguido por lo menos 500 años y que no existe como un museo, como algo de nuestro pasado, pero como una de las muchas maneras de vivir este presente tan heterogéneo. ¿Ibas a decir otra cosa? How about the term creolization? How about this notion of creolization, of going back to Aimé Césaire, Éloge de la créolité, and so on? Because I think it's a way of saying you do have different influences, but they are beside each other. They are not, nothing new has emerged. And I was wondering if creolization cannot be a counter-model to postmodern eclecticism. Yes, it is. That's exactly what my point was in the paper, that hybridity in the postmodern is the antithesis of creolization and mestizaje. And mestizaje is different from creolization only in the racial component. That creolization, that's why I said maybe for Brazil, creolization is a more useful model because it involves the African presence. While in Mexico, the African presence is far less. It exists, it's very much alive, but it's far, far less. And 80% of the population is mestizo with the indigenous. So that's what I'm saying is that they tell different histories. Sometimes similar processes, like creolization tells one history and mestizaje tells another. But that it seems to me that to understand Latin America, we have to keep those terms and those theories and those differences alive, rather than cover them and try to use the postmodern term hybridity, which is deconstructed, it is fragmentary, it is decentered. It's a different history, no? Inicialmente, eu gostaria de até fazer uma reflexão sobre o que eu estou sentindo, escutando você. Eu acho que é difícil a gente pensar sobre essas questões da memória quando a gente foi tão esquecido ou quando a gente foi tão apagado. Isso me reporta à sua palestra do outro dia e eu penso assim, eu sou de uma cidade do sul da Bahia, Vitória da Conquista, onde recebia muitas vindos homens que levavam boiadas para abrir determinados pontos e troca de gados para fazendeiros baianos, norte, né? Limítrofe com o norte de Minas, região de Pedra Azul, enfim, cidades mineiras próximas. E um relato sobre as mulheres dessa cidade onde eu nasci, e uma dessas mulheres era a minha bisavó, que deve ter sido por volta dos 130 anos atrás. Se falava muito de que ela recebia e conversava com esses fazendeiros que chegavam do sul, da região do norte de Minas, do sul da Bahia, norte de Minas. E que um dos gostos, ou um dos prazeres desses homens que vinham, que traziam as boiadas, era se reunir na praça desse vilarejo, que depois se tornou a cidade de Vitória da Conquista, e assistir às danças indígenas daquelas populações indígenas que habitavam aquela região. Eu sou nascida nessa cidade, e 130 anos atrás isso se dava. E nós nunca, na minha cidade onde eu nasci, nunca ouvimos falar, nunca tivemos um registro dessas danças. Minha mãe, que está viva, minha avó, que está viva, que tem 102 anos, nunca me ensinou, nem nunca na minha escola em Salvador,
tampouco no Rio de Janeiro tivemos uma memória disso. Esse é o corpo que nós temos. Eu acho que essas também são as marcas do nosso pensamento hoje. É impossível a gente se identificar, estudar ainda essas questões. Está muito vivo no corpo toda a guerra que foi, todo o extermínio que a gente viveu. Por outro lado, é muito bom ouvir você falando, trazendo essa força que você tem de falar do México, de falar dos Estados Unidos, e dá para mim pensar, enquanto a gente não é híbrido mesmo, enquanto a gente como humano, a gente tem que respeitar esses pedaços como um corpo, que são braços, né? São braços, pernas, pés, cabeça, e que dentro de um sentido eles formam um organismo. Então, terminando essa reflexão, eu gostaria até de trocar um pouco com o que eu ouvi ontem de você para a gente também. Aqui, nos encontros das escolas, e eu faço parte da escola Unirio, eu sinto que a gente tem muito que agarrar esses encontros, que buscar oportunidades para a gente crescer também e aprofundar esses conceitos, essas possibilidades de trabalhar técnicas e esses meios. Sinto falta, sim, sinto falta na minha escola da gente não ter uma disciplina como capoeira, uma disciplina como dança folclórica, por exemplo. Sinto falta que no Rio de Janeiro a gente só tenha um grupo oficial, que é o da UFRJ, que é de danças folclóricas, e que ainda é tão exterminado praticamente, ou não tem nenhum tipo de incentivo, nem de uma população de classe média alta, como é a nossa, nem tampouco do governo, que está se lixando do ponto de vista de organizar e de querer uma escola ainda pública, ainda democrática. Agradeço, acho que a gente deveria sim, e acho que o encontro aqui é muito importante nesse sentido. Esse foco antropológico, esse foco semiótico, esse foco transcultural, eu acho que é uma coisa muito importante. Acho que a gente, como Narciso, que falou há pouco, aquele aluno também lá da Unirio, eu acho que a gente tem que trabalhar e trazer Antônio Nóbregas, Boal, Luiz Antônio Martins Correia, Amir Haddad, e o palhaço Chuchu, que está aqui com a gente, né? E quem é do grupo Piolim, né? Que está aqui com a gente. Eu acho que a gente poderia, sim, essa coisa de ir de perna de pau para a praça amanhã, essa coisa, sim, da gente se conhecer mais, de se tocar mais e de trabalhar mais esse corpo que, além de ser brasileiro, ele é humano e ele é identificado com uma memória que pode ser viva. Obrigada. Eu tenho mais uma questão. Eu não sei se você conhece o trabalho do Eugênio Barba, Antropologia Teatral. Quando ele fala dos princípios que permeiam o trabalho do ator, o trabalho técnico, físico, ele utiliza um termo que é princípios transculturais. O que eu estou sentindo é que há uma diferença muito grande do termo que você usou, transculturação, nesse sentido e no sentido que o Eugênio Barba utiliza. Eu queria que você falasse um pouco dessa... Porque, para mim, é um termo que está sendo usado de duas maneiras diferentes, mas é basicamente a mesma palavra, falando de relações culturais de certa maneira, né? Que ele procura enxergar princípios que sejam pertencentes a várias culturas. E outra questão que me